Então, primeiramente, quando nós falamos de medicina e espiritualidade, mais do que isso, saúde e espiritualidade, porque, na verdade, a medicina, ela se segmentou da doença, mas, sobretudo, a medicina deve estar ligada à saúde. Quer dizer, com que processos ou com que medicamentos nós restauramos ou sustentamos a saúde? O médico está acostumado a só ver a doença, esquece a saúde do paciente. E aquilo que hoje é chamado de qualidade de vida. Então, a saúde é muito mais do que a medicina. Em francês, se eu tiver errado, o André Sanchez que me corrija, santé, daí a palavra santidade e saúde, não é? Que traduz, o santé francês traduz esse processo de saúde do corpo e do espírito. Então essa é a nossa motivação, a saúde do corpo e do espírito. Herbert Benson, da Universidade de Nova York, vai trabalhar o conceito bem-estar evocado. Quer dizer, o médico não deveria só dar o remédio para o paciente aliviar a dor ou a doença, mas deveria entender de mecanismos para restaurar o bem-estar do paciente, evocar o bem-estar do paciente. E Herbert Benson vai colocar que a fé é um dos mais poderosos instrumentos de evocação da saúde e do bem-estar da pessoa. E Larry Dossey, do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, o então NIH, National Institute of Health, Larry Dossey já é desencarnado, ele no seu livro Reinventando a Medicina vai colocar que o materialismo já foi superado, espiritualidade já é uma realidade, transcendência já é uma realidade, e para a medicina isso é de extrema importância porque traz a esperança para o paciente, porque quando você tem esperança, você movimenta a vontade. Sem esperança já não movimentamos mais a vontade. Então a esperança permite o movimento da vontade. Quando você diz que a vida se continua, que nós temos muito ainda a realizar, que nós somos importantes para a natureza, na sua extensão existencial, então a vida passa a ter outra motivação e aquela motivação serve como elemento de evocação do bem-estar. Então, são tendências da medicina moderna. Mas quando nós falamos de espiritualidade, muitas vezes o raciocínio que se vem é que nós vamos tratar o paciente com um medicamento, ele saindo do consultório, ele vai lá e toma o passe, ou a bênção, ou passa por algum tipo de ritual, na expectativa de que ele cure o que o médico não conseguiu curar. Ou o médico na expectativa de que o paciente se salve daquilo que ele não está conseguindo tratar. E não é esse o nosso perfil de raciocínio. O nosso raciocínio é tentar entender no processo da fisiologia e da fisiopatologia, entendendo o ser humano, a pessoa como sendo um espírito, como é que funciona a fisiologia e a fisiopatologia. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma lesão no cérebro, aqui tem o cérebro, se a área X ou Y foi lesada, então ele perdeu a função, porque se eu considero que a pessoa nasce na sua consciência de si, nasce do cérebro, lesou o cérebro, já não é mais a pessoa, certo? Mas se eu digo que não, a pessoa é o espírito que projeta a sua personalidade sobre o cérebro. Aí é melhor avisar o pessoal lá fora que não pode, você não sai na gravação. Depois você corta, né? Zeca, eu vou tomar um gole d'água e já volto. Se você diz que a pessoa é o espírito, e o espírito projeta suas forças sobre o cérebro, então já é diferente. Isso, aliás, Machado de Assis já disse isso. A mente se debruça sobre o trapézio do cérebro. Dá um belo desenho.
Quem é que vai desenhar um dia a mente se debruçando sobre o trapézio do cérebro, que é uma frase de Machado de Assis? Interessante, são 1 milhão de coisas, né? Aliás, é o mesmo livro que começa dizendo assim: sou um defunto autor. Bom, se é um defunto autor, é uma psicografia, não é? Quem que vai desenhar o Fernando Pessoa, psicógrafo? Então, o espírito se projeta sobre o cérebro. É uma energia que comanda o cérebro. Muito bem. Uma energia dotada de personalidade e de identidade. Se você lesou aquela área do cérebro, pela lei de conservação de energia, a tendência é a energia do espírito que ia para aquela área, ele vai se concentrar em outra, pela lei de conservação de energia. Então cabe à ciência buscar em outras áreas cerebrais a expressão do espírito que ficou bloqueada de ser manifestada naquela área lesada. Não sei se estou sendo claro na questão. Você entende como o raciocínio do espiritual modifica o entendimento, a compreensão sobre os domínios da fisiologia e da fisiopatologia? Não é? Então, aqui muda o processo de reabilitação. Tá? Muito bem. Ao avaliar os pacientes, tacitamente, ou seja, já de antemão, sem que a gente tenha exatamente interrogado essa questão, nós entramos num conceito de espiritualidade, a forma mais abstrata daquilo que pode ser conceituado como a espiritualidade, que é a questão axiológica, que é a questão de valores. Que se o paciente não estiver motivado para a vida, não é? Se ele não estiver motivado para a vida, e que essa vida seja uma vida expressa nos derivativos do amor, você já começa a tropeçar no tratamento. Por exemplo, eu já dei esse exemplo em aula. A paciente, ela veio com muitos maneirismos e trejeitos que prejudicavam demais ela. Doutor, eu não consigo trabalhar. Porque eu fico uma tal ansiedade e fico com esses tiques, esses trejeitos. E aí como é que eu faço para trabalhar? Não, vamos tratar. Tratamos. 1 ano e a paciente não melhora, atestando minha incompetência. A paciente não melhora e vindo regularmente. Eu falo, mas que coisa curiosa, não é? Se você não está trabalhando, como que você paga as consultas? Quem que paga as consultas? Bom, moral da história, era uma garota de programa. Eu estava tratando ela para voltar a trabalhar e fazer programas. Uma questão de valores. Ela não melhorou. Eu falei, olha, você não melhorou por sua consciência. Você intimamente tem uma ética interna e diz assim, a minha vida não vai dar certo desse jeito. Você precisa mudar a sua conduta. Ou como o paciente que nós atendemos hoje. Vou melhorar. E com isso vou me vingar das pessoas que me prejudicaram. Então não vai melhorar. Ou como é que eu vou tratar um paciente que tem esse tipo de discurso? Eu tenho que tratar primeiro o quê? Valores. Valores. Então, do ponto de vista daquilo que representa o espiritual, o domínio axiológico é a primeira instância que nós questionamos. Todos os pacientes que nós atendemos aqui já vieram com a precípua de que são pessoas pró-vida, pró-amor, pró-solidariedade, pró-acertar, ainda que errou, que se arrependeu e quer acertar e quer... Não foi essa a tônica do que nós... Não é? Então tudo começa com valores. Não é? Eu preciso voltar, o executivo, não é? Eu preciso voltar a trabalhar urgente, doutor. Porque o meu plano de estelionato vai por água abaixo se eu não melhorar. Não é? Então, você acha que é possível
Não é, né? Vai dar alguma coisa, está errada. Então, a primeira coisa diz respeito a valores, não é? Assim você vai ver nos quadros da Alzira também, a base anterior, a própria técnica e a motivação do conteúdo está estruturada em valores, não é? Quais são os valores que estão presentes nesses quadros, né? Família, união, afeto, não é? Afeto, olha, o casal evoluindo juntos, a ligação com a paz, não é? O socorro, a solidariedade ali no navio, não é? O planeta sendo cuidado, vigiado, o Deus que cuida, que cria e que cuida, não é? A psicografia do Chico, que vem trazer palavras de amor, a ideia de justiça, não é? A consciência do contínuo da vida, a ligação com o universo, as forças que regem o universo e o nosso mundo interior, a coesão, valores. Primeiro, valores, não é? Essa é a questão que mais... Por que é isso daqui? Ó? Valorização da vida intrauterina. Valorização é valor. É valor isso. Tá? Antes da técnica, o valor. Valorização da vida. Valorização da vida animal. Não é? A consciência de que o animal é um ser que tem também uma consciência dentro dele, que tem vida, não é? O respeito ao animal. Então, o que está, antes de tudo, valor, não é? Valores. A pessoa está fazendo a prece, está sendo assistida, a solidariedade, não é? Então, tudo começa com valores. Então, se a gente for pensar em termos de metodologia científica e de abordagem, seja do paciente, ou seja, um traço que nós vamos fazer, o retrato que nós vamos fazer da realidade, começa com a direção que imprimimos àquele traço, a direção que imprimimos àquele contato com a pessoa, qual é a motivação de valores em direção à vida, em direção ao amor. O paciente está com uma doença terminal, uma doença letal, tem poucos meses ou poucos anos de vida. E você, primeira pergunta, o que você espera? Não é? Doutor, já que eu vou ficar entrevado e não vou viver mais, hoje mesmo eu me mato. Bom, como é que você faz com isso? Não é? Então começa com valores. Não se mate. Por que não se mate? Porque a vida continua. E se você abdicar da vida, a vida abdica de você. É uma questão de ação e reação. Então quando estiver do outro lado, você não tem a sustentação da própria vida. Porque você quebrou o elo com ela e abdicou dela. Então, veja, mas eu não sabia que existia vida após a morte. Não, e saiba que existe, a ciência está começando a tratar desse assunto. Então veja como o conhecimento, ele favorece a construção de valores. Por que amar? Se a vida termina em 80, 90 anos, eu vou fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero. Para que eu vou preocupar com as pessoas? Todo mundo vai morrer e acabou a vida. Então eu não preciso ter preocupação com valores. Não, depois você vai encontrar a pessoa que você lesou e vai doer no seu coração. Ter perdido o tempo de ter se preocupado em machucar alguém. E aquelas vibrações ficam impactadas no seu coração, na sua lembrança. E vozes passam a te acusar. Então, pera lá, eu não sabia disso? Pois saiba que a vida tem um contínuo e que nós respondemos pelo... Nós somos donos dos nossos atos, mas Deus é dono das reações. Então, o conhecimento, ele é muito importante para que nós possamos sedimentar os valores. Por isso que estudar os domínios da vida na sua realidade ampliada, que é a consciência do contínuo da existência e a interatividade entre o mundo espiritual e o mundo corporal, nos ajuda a construir e fundamentar os valores ou a forma de a gente se colocar no mundo. Muito bem, são esses mesmos valores que vão construir uma história. A nossa história vai ser construída por esses valores. E a história é que constrói a doença. A história é que constrói a dor.
Por quê? Porque a nossa história vai compor as cores de nossa existência. É a nossa história que compõe as cores de nossa existência. Será que as nossas cores são construídas de forma harmônica ou desarmônica? Pesou para que coloração? Com mais luz ou com menos luz? Então isso vai reagir em nosso organismo. Muito bem. Então nós vamos encontrar uma pessoa doente. O que é uma pessoa doente? É uma pessoa que tem doença e não consegue sair dela. Ela se enclausura na doença. Essa é a pessoa doente. O que é uma pessoa saudável? É quando a pessoa, ficando doente, ela encontra mecanismos de compensação. Então você vai encontrar pessoas que têm lá sua cardiopatia, sua diabetes, sua perna inchada e tal, às vezes as suas ansiedades, mas está ali sorrindo, trabalhando e não sei o quê. É doente? Não é doente. Ela tem uma doença? Tem uma doença, mas ela não é doente. Ela se adapta, vai levando, vai conseguindo conduzir a vida dela. Ela não se entrega ao problema. Então não é uma pessoa doente. Mas nós atendemos pessoas doentes. Pessoas que não estão conseguindo mais sair daquele... Por quê? Devido à sua história. Foi a história da pessoa que construiu isso. Então, na verdade, a cura de uma pessoa começa quando ela reconstrói a sua história. Olha, meus amigos e minhas amigas, eu acredito piamente nisso. Eu acho que a força da história é maior até do que a própria genética. Doutor, posso fazer uma colocação? Pois diga, qual é seu nome que eu esqueci? Miriam. Miriam. Eu era diabética É. e eu não sou mais. E depois você me dá a receita. Eu tenho todos os exames que comprovam. Ah, interessante. Mas eu fui exatamente isso, né? É. Reconstruir a minha história. É. Então, a reconstrução da... Falta de docilidade na vida, enquanto eu não tinha docilidade na vida, eu era diabética. Olha, O dia que eu fui estudar... estão ouvindo o que ela está falando? A hora que eu fui estudar metafísica da saúde, que eu fui pesquisar, entrar nessa área, eu entrei com tudo. É. E realmente, hoje eu comprovo. É. Estou com um exame recente, inclusive, eu nunca deixei de fazer exame, embora isso tenha mais ou menos uns 4 anos, que eu pus na cabeça. Quando eu peguei o exame, o médico falou assim para mim, você é diabética. E eu levei um choque, né? Porque meu avô era, minha mãe era. Eu falei, mas eu não sou. Eu não sou. Ele falou, você é. Eu falei, não, eu estou diabética, mas eu não sou. Nossa, eu fui tão brava com ele, tão assim. Mas eu acho que era a minha alma relutando com isso. Porque, e eu sei que eu fiz o tratamento 6 meses. Eu não tomei remédio, mas eu fiz a alimentação direitinho. Mas eu pus tanta fé naquilo, que depois... Você veja, a Miriam, o que ela fez? Ela reorganizou a alimentação, que é uma coisa super difícil de fazer, e somou isso ao poder da fé, não é? Então, isso é recontar a história. Eu acredito piamente nisso. Então, por exemplo, a minha motivação de estar aqui com vocês, que muitos, ou a maior parte de vocês, passaram no meu consultório em sofrimento. E eu acredito que o tratamento da cura, mais do que a medicação que alivia, é a mudança da história. Então, o que eu estou compartilhando com vocês é justamente a curva que está fazendo com que a gente mude a direção de nossa história. Então, quando nós estamos aqui participando de um movimento de arte em prol da espiritualidade, da vida, do amor, de assistência através de uma medicina que enxerga o ser humano de uma forma mais ampla, da solidariedade, do encontro, de somarmos esforços. Esses episódios que nós vivemos são parte da construção de uma nova história. Então, acredito piamente nessa trajetória, construir uma nova história. Está ali a minha amiga Malu, por exemplo, que nós conversamos já há algum tempo sobre isso. Malu, vamos construir uma história diferente? Não é, Malu? Não é?
Então, você vê, eu acredito nisso que eu estou falando. Não é? Então, a grande questão que nós não podemos esquecer, que o nosso destino, o nosso prognóstico, está intrinsecamente ligado às possibilidades de nós reconstruirmos a nossa história. Quando eu pergunto ao paciente assim, e aí, o que você vai fazer? Ah, doutor, já resolvi, vou fazer isso. Eu estou preocupado com qual é a história que você vai contar a partir de agora, a partir de então. Então, porque aí quando eu vejo que o paciente está reorganizando a história de sua vida e tornando a sua vida mais significativa, mais expressiva em termos de realização, então ele está encontrando a cura. Eu tive um paciente que foi aquele que pintou aquelas rosas coloridas lá fora, que ele, por mais de 10 anos, foi internado em hospital psiquiátrico por esquizofrenia terminal. Chegou ao consultório em catatonia, que é a esquizofrenia terminal. Catatonia. Ele chegava carregado, duro. Não comia, não fazia nada, tinha que fazer tudo por ele. Muito bem. Esse paciente passaram-se 2 anos no consultório, entrando, sentando e não falando nada. Depois começou a fazer alguns desenhos. Depois desenhou essas flores. E aí foi falando e sarou, não precisou tomar mais remédio nenhum. Mas devido a tantos anos do uso dos medicamentos psiquiátricos daquele tempo antigo, ele ficou com um Parkinson. E não conseguia mais pintar. E ele sentado numa cadeira bem aqui nesse canto que o salão estava lotado. Ele disse assim em voz alta, doutor Sérgio, se a esquizofrenia me ensinou tanto, o que eu vou aprender ainda mais com o Parkinson? Doente sou eu. Ele era são. Entende? É quando a pessoa ela começa a perceber que a sua trajetória de cura está na reconstrução de sua história. Então, é muito importante, quando nós vamos avaliar um paciente, nós precisamos enxergar qual é a motivação axiológica, quais são os valores que estão motivando aquele processo de elaboração e de cura, e qual é a história do paciente, que história que ele pretende realizar na vida dele. Se nós não tivermos clareza desses horizontes, como é que nós vamos tratar um caso? Doutor Sérgio, o Cristo tem uma frase lapidar, né? Que talvez vocês já estejam pensando nela. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse conhecimento que você está colocando aí no quadro, né, remete a esse pensamento positivo do Cristo. Então, veja bem, é uma questão curiosa, porque o nosso passado, ele é confuso. Nós já fomos de tudo no passado. Mas o nosso futuro é a verdade, é a luz, é a verdade, é um ponto, certo? Então, se a gente mira no futuro, nós temos uma representação verdadeira do nosso devir, do nosso vir a ser. Se nós segmentamos a mente no passado e não criamos perspectivas de realização futura, a mente fica agregada aos melindres da convivência. Então a pessoa começa a adoecer. Ela está ligada aos melindres da convivência. E aí nós vamos começar a observar as ligações mentais que se estabelecem a partir destas conexões mentais. A mente agregada ao passado, ela vai se filiar a tantos quantos ainda alimentam o passado, reforçando na pessoa aquele processo mental. E aquele processo mental reforçado começa a lesar o organismo. Então existem vários padrões de manifestação que nós observamos no ambulatório e que são representativos dessas conexões que nós fazemos e que são tão mais vigorosas quanto mais sensitiva é a pessoa. A pessoa muito sensitiva, ela portanto, se sente mais agredida
por tudo isso. Então, o que nós vimos no ambulatório? São os casos de transtorno bipolar atípico. Atípico. A fluência, a biologia da mediunidade começa a se abrir na adolescência, e aí, sem a contenção ou o devido encaminhamento daquela sensibilidade, a mente se liga aleatoriamente a esse passado, porque não há as perspectivas, e ocorre uma dissociação da mente e um roubo de energia que simulam o transtorno bipolar atípico. Nós vimos vários casos no ambulatório. Ou vai para a epilepsia também atípica. Ocorre uma desorganização da atividade elétrica cerebral. Não chega a ser uma epilepsia, mas é uma alteração. Ou vai para a doença autoimune. Ou vai para a doença autoimune. Então, bom, aí nós temos casos que o paciente circulou nesses três. Hoje nós vimos um caso, quem é que estava na sala? O Ariuna, a Juna, a Camila. Transtorno bipolar atípico, tinha já traçado epileptiforme e trazia na genética a doença autoimune. Não é? Então aí você começa, vários casos que nós atendemos simularam essas situações. Um fica a consequência do outro? Eles se... Eu não vou dizer que existe uma consequência do outro exatamente, mas começam a aparecer nuances de um caso ou outro. Por exemplo, um caso de um paciente meu que vinha com um transtorno bipolar atípico, ele passou a ter síndromes epileptiformes, pareciam convulsões, mas não era atípico mesmo. E com o anticonvulsivante ele desenvolveu psoríase. Poderia ter sido também uma diabetes autoimune ou uma tiroidite. Então eu tenho visto isso. Você tem que tratar esta síndrome, a pessoa volta a manifestar uma mediunidade mais clara, mais objetiva, e aí você recomeça que a pessoa passe a ter domínio sobre aquilo. Não é? Outra questão que eu gostaria de fundamentar com vocês. Veja, eu não construí uma teoria e estou tentando testá-la. Quem é que viu que eu vi no paciente e estou trazendo para a aula. Não é? Levanta a mão quem viu um caso assim hoje. Levanta a mão. Quem viu o caso assim hoje? Olha lá. Ó. Entendeu? Então não é? Você quer ver outra situação? Nós temos observado que quando a pineal apresenta cristais de apatita numa quantidade visível e expressiva na tomografia, ao que parece, a dominância mediúnica da pessoa é de incorporação. Então a pessoa apresenta uma genotipia própria de mediunidade de incorporação. Aliás, quem é que vai fazer um belo desenho a partir das minhas micrografias eletrônicas de pineal, que eu mostro os cristais? Quem vai tornar aquilo colorido e expressivo de energias e de ligações? Quem é que vai fazer isso? Não é? Esses cristais da pineal são em grande quantidade e próprios da pessoa com mediunidade de incorporação. No desdobramento também acontece de muitos cristais de apatita? Quando a pessoa ela não tem os cristais visíveis de forma expressiva na tomografia, a genotipia é de desdobramento. Erroneamente, a imprensa tem falado de nosso trabalho, dizendo, quem tem o cristal tem mediunidade, quem não tem, não tem. Não é isso. Quem não tem os cristais visíveis tem a mediunidade dominante de desdobramento. Quem tem de incorporação. Só que eu falei nas aulas as exceções.
Então, o caso da pessoa que apresenta genotipia de mediunidade de corporação. Você olha na tomografia, está lá, pineal luminosa, não é? Mas se a criança perdeu, se aquela pessoa na infância foi uma criança que perdeu um parente muito próximo, ela desenvolve a fenotipia de desdobramento. Quem viu esse caso? Levanta a mão. Perdeu o pai. Não foi? Não falei? Não é? É isso? Entendeu? Aí a pessoa que tem desdobramento, ela exala a ectoplasmia. A ectoplasmia acaba manifestando informações ectópicas, o que tinha a paciente. Miomas, cistos ovarianos, não é? Ou bloqueia a entrada de oxigênio, que é a via metabólica do ectoplasma. O que ela tinha? Bronquite, tive que prescrever inalação para ela. Não foi assim? Tudo exatamente. Então, quero deixar claro que, veja bem, há duas questões angulares que o Hahnemann, o fundador da homeopatia, colocava. Uma é o seguinte: curar o paciente para que o paciente possa cumprir a nobre missão para a qual veio ao mundo. Que é aquela ideia de que a pessoa ela veio, nós temos que encontrar o nosso papel, o nosso devir. Você vai curar para o quê? Para que a pessoa faça o quê? Que nem a senhora que tinha reumatismos e não conseguia abrir a maçaneta da porta, e não conseguia abrir a garrafa de café, e não conseguia abrir nenhuma lata. Cada um tinha que fazer por ela o que ela não conseguia fazer. E ela ficou boa do reumatismo com as novas medicações. E disse: nossa, o que vai ser de mim sem o reumatismo? Que ninguém vai abrir a porta para mim? Nem o café da manhã eu não vou ter mais companhia. Não é? Então ela começou a se deparar que aquele reumatismo sustentava a convivência dela. E sem o reumatismo ela ia conviver como? Não é? Então a pessoa não se vê curada, porque curada quer dizer apta a realizar. Mas se eu não sei o que eu vou realizar, eu tenho medo de me curar. Não é? Então eu prefiro a minha doença. Não é? Então, e por aí vai. Então a questão é, nós temos medo do desconhecido, mas se nós sabemos o que nós queremos, nós não temos medo, não é? É ter o objetivo, é ter o devir, não é? Muito bem. Então o Hahnemann dizia isso. Outra coisa que ele dizia, isso está no Organon, ele fazia uma crítica à medicina teórica, que se constrói teorias e o paciente fica sofrendo. Nós temos que observar na experiência prática, é a observação clínica, o que realmente está acontecendo, que fenômenos estão se desenrolando. Eu esqueci o nome seu. Sueli. O padre Léo, ele fez uma explicação sobre isso, que Jesus, quando ia fazer um milagre, a primeira pergunta que ele fazia é: o que tu queres? Então ele começou a ler os milagres de Jesus. Ele falou: sabe quem estava debochando? Ele chegava no cego e perguntava: o que tu queres? Você está num paralítico, o que tu queres? Ele falou: isso me fez refletir. Será que nós queremos mesmo a cura? Puxa, muita sabedoria isso, eu não tinha reparado nessa questão, mas é verdade que é bem o que Hahnemann colocava. Se nós não sabemos o que nós queremos, porque para ficar doente precisa ter muita energia. Gasta-se muita energia para ficar doente, para brigar. Já viu como brigar com alguém, como gasta energia? Então só briga quem tem energia sobrando. E só fica doente quem também tem energia sobrando. Então se você coloca a tua energia para algo útil, não sobra para a doença. Tá certo? O paciente falava assim: quando eu me curar, doutor Sérgio, eu vou fazer isso. Eu falei: não, faça isso agora para você poder se curar. Entendeu? Nossa, mas eu estou cansado. Mas é melhor você sofrer fazendo alguma coisa do que sofrer não fazendo nada. Porque vai sofrer do mesmo jeito. Então, enfim, importante considerar que extrair o conhecimento espiritual, ele precisa estar alicerçado em cima da observação clínica, da observação científica, para que a gente possa ter condutas pautadas em cima da realidade da natureza. Senão nós não acertamos uma conduta. O paciente não melhora. E a gente fica filosofando em cima
de condutas místicas, sem observar se aquilo realmente está funcionando ou não. Fui claro nessa questão? Não é? Agora, eu tenho uma característica de... uma característica assim. Eu vou e já começo. Depois eu vou ajeitando. Porque é tanta necessidade das pessoas que a gente faz o que pode. Primeira vez que nós funcionamos num ambulatório, que deu origem inclusive a essa clínica, primeira vez foi um grupo da pós-graduação lá na USP, tinha um grupo de cerca de 20 alunos para pesquisar curas espirituais. E nós emprestamos um horário num centro espírita para trabalharmos isso. E nos reunimos, 20, 25 alunos, para atendermos os 5 pacientes que estavam inscritos. Muito bem. E no primeiro dia atendemos os 5 pacientes. E foi muito bem sucedido o acompanhamento. Na semana seguinte, apareceram 60 pacientes, perguntando se poderiam também passar pela assistência. E vieram 5 alunos. Não é? E aí, num dia inesquecível, nós fizemos o seguinte. Olhamos quem estava um pouquinho melhor, chamamos para a salinha anexa e falamos, vamos aprender a fazer tratamento espiritual em 10 minutos. Muitas dessas pessoas ainda estão comigo. Porque o que vai se fazer? Tinha 60 pessoas para atender, eu vou falar o que? Olha, hoje não dá para atender? Não é verdade? Então, vão com a supervisão, vou dando supervisão e vai indo, não é? Então, eu sou uma pessoa, o seguinte, de começar a fazer as coisas. Lógico, baseado em cima de um ato responsável. Não havendo mínima condição, com uma absoluta necessidade, já começar o atendimento, não é? E aí nós vamos nos organizando, porque não dá para construir um modelo em cima da teoria. Nós precisamos construir um modelo em cima da vivência prática. Então nós vamos montar esse ambulatório, do ambulatório um dia vai ser um hospital, em cima das experiências que nós tivemos durante o dia. Estou sendo claro com vocês? Não é? Não é em cima do que eu acho que vai ser assim. Não, eu acho que vai ser assado. Eu acho que os pacientes vão chegar assim. Não, eu acho... Não, é o seguinte, os pacientes chegaram assim, isso foi bom, isso não foi, então a gente pode fazer do outro jeito. Tá claro? Não é? Então, com isso a gente vai baseando em cima da experiência vivida, da experiência prática. Ah, eu vi, aquilo que o Sérgio falou estava no exame mesmo. Não é? Eu costumo falar assim, a pessoa tem mediunidade, fazer uma tomografia funcional, vai dar aumento de metabolismo. Em que região que vai dar? No tálamo. No tálamo. Lembra, Renato, que vai dar no tálamo? Mediunidade aumenta o metabolismo em tálamo. Porque o tálamo aninha a atividade sensorial. Muito bem. Quem é que viu o exame de paciente aqui com mediunidade, cintilografia de perfusão, mostrando aumento de metabolismo? Levanta a mão, quem é que viu? Aí, ó. Eu não estou falando de teoria. Está lá no exame. Está no exame. Bom, aí, mas a paciente está com uma lesão na mão. Será que ela tem uma mediunidade psicográfica? Ora, se a medicina desenganou o caso, você acha que eu não vou tentar? O que você acha? É lógico que eu vou tentar. Se é verdade aquilo, ela vai ter melhora ou estabilização do quadro. Agora, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Se nós estamos coerentemente pensando dessa forma, e nós iniciamos uma conduta, ainda que não seja aquela a resposta, nós vamos encontrar a resposta. Estou sendo claro? Porque diz assim, pedi e obtereis. O pedir e obtereis de Jesus Cristo é um corolário do buscai e achareis. Quer dizer, a gente precisa tomar um passo, dar uma conduta. Então, na hora da dúvida, é melhor tomar uma conduta, pede a Deus ajuda e toma uma conduta, a melhor que você puder. Se não for aquela, vai aparecer o próximo passo. Caso ou não caso, alguma coisa você tem que fazer. Alguma coisa você tem que fazer. Não é? Alguma atitude você tem que tomar. Eu vou tomar uma atitude. Se não for para ser, eu vou saber. Mas alguma atitude... Porque tem uma hora que Deus não está conosco. É quando a gente tem que tomar uma decisão.
Porque Deus não vai tomar decisão por nós. É você que tem que tomar a decisão. O professor faz a prova para o aluno, faz a lição de casa, e você acha que Deus vai tomar a decisão por você? Então qual é o momento que Deus não está contigo? Só está te olhando. Esperando. Aí você fala assim, Deus não me ajuda, cadê Deus que não aparece? Está esperando você tomar uma conduta. Não é? Dar um passo. Então essa é uma prerrogativa muito importante quando o paciente vem pedir ajuda espiritual. Ah, você veio pedir ajuda espiritual? Muito bem. Qual é a atitude que você está tomando que te permite essa sincronicidade com a ajuda divina? Qual é a atitude? Não é? Quem aqui já viu atender um paciente, o paciente chegar e falar assim, eu não tomei o remédio e não fiz nada. Quem ouviu? Levanta a mão. Não foi? O paciente chegou e falou, não tomei o remédio e não fiz nada que o doutor mandou. Não é? Não é verdade? Aí o que a gente fala? Então tome o remédio. Volte. A gente costuma falar de um jeitinho que às vezes o paciente vem com tanta coisa que a gente desconhece, né? Com tantas dores que nós não conhecemos. Então fala, vamos tentar outra vez? Então tome esses remédios aqui, me liga na semana que vem, vamos ver o mês que vem, não é? Aí a gente pode começar, não é? Ah, mas eu não fui no centro, eu não fui na igreja, eu não fiz nada. Não, muito bem, não fez nada. Bom, e eu faço o quê? Entendeu? Mas essa é uma pergunta não é estranha. Deus pergunta assim pra gente toda hora. Que a gente pede ajuda, inclusive a gente fala, seja feita a vossa vontade. Esquece disso. Aí Deus faz a vontade dele e a gente cobra de Deus, né? E a sua parte, né? E aí você, o que você se movimentou? Não é? Então, o processo de cura exige uma participação do paciente. A gente precisa instrumentalizar aquele paciente para que ele possa criar esse movimento. Quando você vê que o paciente ele está muito desalicerçado, você precisa dar a mão para ele. Então você vai dando. Até quando você percebe que realmente o paciente está com dificuldades e precisando de uma motivação conjunta, você vai. Se você perceber que a pessoa ela está contra, você precisa tomar cuidado. Porque a pessoa está contra. Então você não pode carregar o paciente nas costas. Não é? Aí você tem que deixar de seguir o caminho dele até que ele se resolva. Não é? Então veja, são argumentos do território espiritual. Não é? Sobre esses argumentos nós vamos estar caminhando ao longo desses infinitos sábados em que nós vamos estar atendendo e formando ao longo dessa década o nosso tratado de medicina e espiritualidade. Não é? Vocês acham que valeu a pena o dia de hoje? Quem acha que valeu a pena? Não é? Bom,